Capítulo 1044 de One Piece. Esse com certeza foi o capítulo mais polêmico de toda a obra, porque com certeza esse é o capítulo que divide o fandom entre aquelas pessoas que gostaram e aquelas pessoas que odiaram. Dessa vez eu tô até aqui com a cola para não me perder, porque olha, foi muita coisa. E se você tá olhando o cursor de vídeo aqui embaixo, deve estar percebendo que o vídeo não tá pequeno. Hoje o vídeo vai ser uma review das grandes. Capítulo 1044 começa ali com a história de capa, mas todo mundo sabe, eu corto as histórias de capa, então vamos logo pular para o que é mais interessante, que é realmente os acontecimentos do capítulo. O capítulo ele começa ali com o Luffy, ele meio que percebendo que ele pode se mexer, ele tá ali vendo que ele ainda, sabe, ele ainda consegue lutar, enquanto a gente vê ali a reação de Zunisha, né? E, cara, é engraçado que, tipo, o Zunisha fala aquela parada do retorno de Joy Boy e o Momonosuke e o Yamato ficam muito confusos com aquilo, obviamente por todos os fatores que a gente já sabe, né? Uma hora o Luffy tá batendo de frente contra o Kaido e do nada, pô, perde e surge essa parada dos tambores da libertação. E, cara, é incrível. Logo depois disso, a gente vê ali a reação dos personagens, né? No caso, a gente vê ali o Sandy. Ele tava dormindo e ele consegue ali sentir a presença do Luffy, o haki do Luffy, e ele se levanta numa velocidade, cara, que é impressionante. A gente também tem ali o Kid, o Lau e o Ryogoro e o Marco reagindo ali, né, a esse despertar do Luffy, né? Então, cara, só pra confirmar aquilo que a gente já sabe, porque, cara, eu já cansei de falar. One Piece é uma obra quase que pior do que Dragon Ball. Quase ninguém morre, é sério, quase ninguém morre. E depois a gente tem aqui uma coisa muito interessante, que é a mudança de cenário. A gente vai lá para Marijoa e a gente vê o Gorosei falando ali sobre as atitudes das escolhas que eles tomaram, né? No caso, eles sacrificaram ali um grande agente, né? Que era o chefe da CP0, em prol do objetivo, né? Que era ali interferir na luta e impedir, né, o despertar da fruta e tal, que até poucas semanas atrás a gente estava pensando, caralho, eles estão falando da fruta do Kaido, não é possível, é a fruta do Kaido, mas na real era a fruta do Luffy. E eles estão falando aqui que já faz 800 anos que eles tentam conseguir a Gomu Gomu no Mi, e eles falam que ela sempre de algum jeito escapava, que eles nunca conseguiram pôr as mãos na fruta de fato. Logo depois disso, a gente vê eles dando a grande revelação, que é o nome da Akuma no Mi, que no caso é uma Akuma no Mi do tipo Zoan. E o nome da fruta do Luffy, o verdadeiro nome, é Hito Hito no Mi, fruta do humano modelo Nika. E agora eu vou pegar minha colinha aqui, porque é bom, né? E, cara, eles estavam ali, né, falando sobre Akuma no Mi, e olha só que interessante o que eles falam. Seu corpo tem as propriedades da borracha. Ele luta usando sua imaginação. Foquem nessa parte do luta usando sua imaginação. É algo importante, pelo menos o que eu vou abordar nessa review é: ele luta usando sua imaginação, enquanto faz as pessoas ao redor sorrirem. O guerreiro da libertação, também conhecido como Nika, o deus do sol. A gente já tinha ali, né, muitas coisas sobre o Nika, né, que a gente pensava, putz, o Nika é uma divindade, era o nome, né, do Joy Boy, né, e ele acabou ganhando o apelido de Joy Boy, etc. Só que agora se confirma aqui, Nika, deus do sol. E, cara, é algo impressionante, porque a gente ouviu falar de Nika na primeira vez, se eu não me engano, lá na luta do Jinbe contra o Who's Who, né? Se eu não estou enganado. E, cara, aquilo lá extrapolou os níveis. Tão, cara, tão incrível isso, que, tipo, um negócio que foi passado ali pelo Who's Who virou um negócio realmente muito alto aqui na obra. Outra coisa que eles falam é: seu despertar traz ainda mais força física e liberdade ao seu corpo. É dito ser o poder mais ridículo do mundo.
E aí que tá, muita gente ficou muito puta com o Oda, e eu entendo os motivos, porque tem muita gente que não gostou da troca da fruta, né? Que era uma Paramécia e agora virou um tipo Zoan. E a gente tem aquela noção, né? Pô, Zoans são resistentes, Zoans são mais raras e por aí vai. Então, tem gente que curtiu e tem gente que não curtiu. Paciência, né? E logo depois disso, a gente tem aqui uma cena de conversa entre a Hiyori e o Orochi. A gente sabe que o Orochi, ele é um ser desprezível. Isso não é novidade. Mas a gente vê aqui ele implorando pela vida dele, falando pra Hiyori, né, relevar, porque ele também gostava do Oden. Ele falava, não, eu também gostava dele, eu fui usado pelo Kaido, me ajuda e não sei o que. E a Hiyori, obviamente, ela não iria cair no papo do Orochi, porque, meu Deus do céu, que personagem desgraçado que é o Orochi, e até agora não morreu. O pior de tudo é que ele nem vai. Então a gente tem aqui, né, essa conversa, a Hiyori jogando, né, tudo aquilo que ela passou, tudo que o Oden passou em cima do Orochi. E a gente vê ali o Kazembo, que é aquele desenho do Kanjuro, né? Ele chega até o local que estava o Orochi e ele começa a falar, não, vem cá, Kanjuro, é aqui que vai ser o seu grande final. Imagina só, Momonosuke e Hiyori, os últimos Kozuki, né? Porque o Orochi estava contando ali que o Kaido matasse, né? O Momonosuke. Ou se eu não me engano, ele nem tinha visto o Momonosuke. Eu não lembro agora, mas eu acho que ele não sabe que o Momonosuke tá vivo. Então ele começa lá com o papo do, nossa, a última Kozuki viva, passou por 20 anos de dificuldades, uma vida horrível, tendo seu fim aqui, e é algo que, cara, é impressionante. O Orochi, ele simplesmente começa lá a falar, não, vem. Então, simplesmente, o Kazembo chega lá e simplesmente começa a queimar o Orochi. E ele começa a implorar pela vida novamente. É um ser miserável mesmo. Começa a implorar pela Hiyori e por aí vai. E ela fala que o amanhecer vai vir, o amanhecer vai chegar. Então a gente finalmente tem a troca de cena, né, do próprio Luffy falando um texto aqui que eu achei interessante. É por isso que eu tô com essa cola. Geralmente eu não faço review com colinha, né, mas eu achei muito bom trazer dessa vez. Ele fala o seguinte, eu sinto que posso fazer qualquer coisa, acho que posso lutar ainda mais. O som do meu coração também tá engraçado. Este é o meu ponto mais alto. Esse é o Gear 5. A gente, né, já estava debatendo há um bom tempo o que iria vir primeiro. Se seria o despertar da Gomu Gomu no Mi, né, agora fruta do Nika, né? Ou se iria vir o Gear 5, né, um Lion Man, Tiger Man. A gente ficava nessas teorias. E parece que o Oda resolveu matar dois coelhos numa cajadada só, né, como diz o ditado. Porque é tanto o despertar quanto o Gear 5. Cara, nossa, eu tô eufórico, eu mal tô conseguindo falar aqui nessa review. Então depois disso a gente vê o Luffy, ele usando o seu Haki do Rei, né, para apagar random, que essa é a função principal do Haki do Rei, que é apagar random aqui, apagar random ali. Então o Kaido fica tipo, o que tá acontecendo aí? Enquanto o pessoal fica se perguntando de quem era aquele Haki do Rei. Então na próxima página, a gente vê o Luffy agarrando o Kaido, pega lá, estica e pega o bicho e começa a dar porrada no Kaido, né? Ele leva ali pro alto, né? E tal. Cara, essa cena é muito... Cara, é muito desenho animado. Tá aí na tela. A gente vê o Luffy, ele segurando ali o Kaido e ele girando de um lado pro outro como se fosse um desenho animado. E ele simplesmente taca o Kaido ali, pum, e vai! E cara, é muito desenho, é muito Tom e Jerry, é muito pica-pau. A gente vê o Luffy girando, né, o Kaido, e ele com aqueles olhinhos de desenho animado. Nossa, cara, é impressionante. Então a gente vê o Kaido ali, ele disparando o Bottle Breath, né, enquanto ele agradece o Luffy por ter, né, voltado. Ele fala, chapéu de palha, você está vivo. Muito obrigado. A gente sabe que o Kaido, ele é um personagem um pouco complexo. Ele é um personagem que ele gostaria de ter
um fim digno. Assim como o Barba Branca teve, assim como o Roger teve, a gente sabe que a lore do personagem é ter um grande fim. Tem aquela parada, né, das pessoas falar, se ele quer morrer, é só ele se jogar no mar. Cara, que glória tem isso, né? A gente sabe que existem vários... Deve existir vários usuários de Akuma no Mi que morreram caindo no mar. Isso não tem a menor graça. Então na página seguinte, aqui com as minhas colinhas ainda, né? A gente vê o Kaido disparando o Bottle Breath. E o Luffy, ele também olhando pro Kaido, né? Pro ataque com os olhos cartunescos. Cara, é sem dúvidas incrível. E o Luffy, ele simplesmente agarra o chão e levanta o chão como se fosse... uma espécie de refletor, né, para devolver o ataque do Kaido, e ele ainda consegue devolver o ataque, e o Luffy começa a rir. E cara, é muito interessante essa nova forma, né, do Gear 5, também despertar, né, que vocês estão vendo aí na tela. Eu acho muito interessante esse design, né, já começaram as comparações, né, com o Curupira, com o Super Saiyajin, e por aí vai. Eu acho isso muito interessante. E depois que o Kaido, né, ele é atingido pelo próprio Bottle Breath e tal, ele chega lá pro Luffy e fala, desculpa pela maneira que eu ganhei, não queria ter ganhado daquele jeito. Então o Luffy fala pra ele não se preocupar, porque eles iriam resolver aquilo. Então é aí que tá a nota do editor. A batalha está nos momentos finais. Próximo capítulo teremos uma página colorida. E detalhe, teremos One Piece na semana que vem. Ou seja, a gente vai poder talvez ver no próximo capítulo o desfecho da batalha do Luffy contra o Kaido. Só que vamos voltar um pouquinho aqui, né? A gente tava, né, falando, quer dizer, eu falei sobre aquela parada da imaginação. Vamos voltar aqui na minha colinha a páginas que fala sobre isso, porque é algo que é muito interessante, que com certeza, cara, eu tenho que falar sobre isso. Achei aqui o trecho. Seu corpo tem as propriedades da borracha. Ele luta usando sua imaginação enquanto faz as pessoas ao seu redor sorrirem. O guerreiro da libertação, também conhecido como Nika, o deus do sol. Cara, a gente tinha muitas dúvidas em relação a certas coisas que o Luffy fazia, né? Em relação aos seus próprios golpes, é também a maneira que ele usa a sua Akuma no Mi. Em muitos momentos a gente até pensava, pô, como é que ele faz isso, como é que ele faz aquilo? Agora, aquele ditado, eu não sei se é um ditado ou se é uma frase que as pessoas usam, que a imaginação é o limite. Aqui no caso do Luffy, é algo que faz total sentido. Outra coisa que a gente pode acrescentar aqui é que a imaginação do Luffy pode ser um grande ponto para o seu despertar e para o seu poder final. Isso pode definir que realmente quanto maior for a imaginação do Luffy, mais coisas ele pode produzir e até usar ao seu favor nas batalhas. Com certeza o Oda não colocou isso à toa, ele deve ter colocado isso até como uma forma dele poder expandir os golpes e os ataques do Luffy sem se preocupar em se limitar a algumas coisas. A gente sabe que o Oda tem uma grande liberdade na produção do mangá e com certeza usar a imaginação do seu protagonista como uma forma de poder é uma das melhores soluções para ele criar novos golpes, novas estratégias e coisas que a gente pode olhar e falar, é um absurdo ele fazer isso tendo a fruta da borracha. Então provavelmente essa parte da imaginação não foi jogada à toa e com certeza vai ser um grande benefício pro Luffy em suas batalhas daqui pra frente. Já que a gente vê, né, o Luffy desde o início da obra, ele usando a sua fruta de acordo com a sua imaginação. Muita gente pode ter ficado puta e tal. Eu confesso que eu não gostei tanto do Oda ter trocado a fruta do Luffy, porém ele fez isso de uma maneira genial. Ele continua sendo o pirata que estica. Só que agora ele é o pirata que estica, né? Que tem um cabelo pegando fogo. É só isso de diferente. Ainda é o Luffy, ele pode estar com essa aparência nova, o cabelo pegando fogo, os olhos diferentes, né? Até a risada dele mudou, mas ainda é o Luffy. E cara, essa maneira boba que ele tá lutando, né? As reações, os olhos pulando pra fora como se fosse o Máscara, o Tom e Jerry, o caralho a 4, remete muito ao Luffy. Ele é um personagem bobo. E cara, desde o início a gente presencia o ridículo. É aí que tá. Falam que é o poder mais ridículo do mundo.
Porém, desde o início, a gente vê o Luffy, né, com o ridículo. Parece que o ridículo é meio que o sobrenome do Luffy. Porque desde o início da obra a gente já viu gente falando, caralho, fruta da borracha, mano, isso é ridículo. Aí quando ele usa o Gear Second, puta que pariu, você tá parecendo uma... Como é que o Bueno falou? Se não me engano, ele tava falando que o Luffy parecia uma máquina de vapor, né? Falando, pô, tu parece uma máquina de vapor? Ou então, o que essa fumaça vai ajudar você a vencer a luta? E obviamente a gente tem o Gear Third, que, cara, a consequência principal do Gear Third, pelo menos no pré-time skip, era o Luffy rebaixado. Então, cara, quando o Luffy terminava uma luta, a gente sempre vê ele naquela forma pequena e era engraçado. A gente já viu muitos personagens reagindo, falando quão ridículo, quão bobo, quão idiota era aquilo. E até mesmo o próprio Gear Force, a gente vê, né, o Doflamingo, quando ele vê o Gear Force pela primeira vez, ele começa a rir, fala, mano, isso é ridículo. Olha pra você nem consegue ficar em pé. Inclusive, deixa eu fazer um jabá aqui. Se você quer conferir aí o Doflamingo, né, rindo do Gear Force e tal, tem um vídeo aqui no canal que eu fandublei do Flamengo, então aproveita e vai lá ver se você não viu. Então, cara, o ridículo tá sempre presente na vida do Luffy. E, cara, uma outra coisa que é muito interessante é o Gorosei falando que essa fruta, né, ela escapou das mãos do governo. Na real, o governo já teve chance, sim, de ter essa fruta em mãos, só que foi roubada pelo Shanks. Então, né, eles tiveram uma oportunidade, só que aí, né, ops, não deu, fugiu ali e é isso. Mas também é interessante eles falando que, né, as Zoans têm vontade própria, porque a gente sabe que o tipo das Zoans, né, é marcado por, em sua maioria, por ser uma fruta que é fruta de algum animal, tipo fruta do lobo, fruta do koala, da vaca, etc. Fruta do dinossauro, por aí vai. Fruta do peixe, né, o próprio Kaido. E a gente sabe que, pelo menos lá em Pell Down, a gente vê o despertar lá das Zoans sendo algo marcado como o lado animalesco da fruta tomando de conta totalmente do seu usuário. A gente vê isso lá em Pell Down com os guardas. Porém, como que essa regra se aplica agora para Akuma no Mis, né, de outras tipagens, né? Que a gente sabe que tem as Zoans normais, aí agora tem as ancestrais e as mitológicas. Como que funcionam para essas outras subcategorias dentro da categoria Zoan? Então a gente começou naquela discussão, né? Eu mesmo, nas lives recentes lá do Animal One Piece, parceiro aqui do canal, em uma live eu estava discutindo com o Júnior e com o Ed sobre essa questão, né, do Luffy, ele talvez poder estar possuído pelo Nika, né? Porque seria, como eu falei em uma live, uma oportunidade do Oda explorar o lado mais místico, mais mitológico, até mais não científico da parada de One Piece, porque a gente sabe que a imaginação e a ciência tá ali presente no mundo de One Piece, e em sua maioria a gente sempre busca respostas científicas para algumas coisas. E seria uma boa oportunidade para o Oda explorar um cenário fora desse lado científico, sem ter que ter um cientista para explicar isso ou aquilo. O que eu tô querendo dizer no trecho desse vídeo é que o Oda, ele literalmente agora abriu uma possibilidade de realmente explorar um mundo onde pode existir divindades em One Piece, já que a gente sempre se perguntou, pelo menos eu mesmo, sempre me perguntei se existe divindades como em Dragon Ball, que a gente sabe que tem os Kaioshins e os Hakaishins, ou lá em Yu Yu Hakusho, que tem o Céu, o Inferno, Ema Daio, o Ema Júnior, entre outros personagens, ou até mesmo o anime Records of Ragnarok, que, né, explora os deuses de várias mitologias. A gente não sabe se o One Piece tem presente esse tipo de coisa, já que a gente sempre levou o nome de Akuma no Mi, fruta do diabo, num sentido mais figurativo do que realmente literal. Se demônios existem em One Piece de verdade, ou se é apenas realmente um modo de falar em relação à maldição de não poder nadar nunca mais ao comer o fruto. Então é uma boa oportunidade do Oda explorar esse lado que realmente é quase inexistente em One Piece. Agora que o Luffy tem a fruta do Nika, né, que é o deus do sol, é uma boa oportunidade de talvez em Elbaf ou em futuras sagas a gente descobrir mais sobre esse mundo de deuses que pode existir em One Piece ou não. Né, porque a gente sabe que as Akuma no Mi, né, é dito que
tem ali demônios dentro da Akuma no Mi, um demônio dentro da fruta. Porém, como que essa regra, né, principalmente do despertar das Zoans, vai funcionar aqui pro Luffy, né? Será que a gente vai ver um Luffy Berserk, um Luffy Hollow igual lá em Bleach, né? Ou em qualquer outra coisa, né? Mais uma interrupção do Luffy do futuro. O que eu tô querendo dizer nesse trecho é que possivelmente, pelo fato de talvez, né, esse sentido de as Zoans terem ali suas vontades próprias, a gente pode talvez ter ali o espírito do Nika, a sua própria vontade, suas próprias intenções entrando em conflito com o Luffy, que também tem as suas intenções, e assim entraria naquele conflito meio estilo Ichigo contra o Hollow, a Kyuubi contra o Naruto, e por aí vai. Tem muitos animes que exploram esse lado do protagonista enfrentar algo que está dentro dele e tal, para se tornar mais forte ou para vencer algum obstáculo, e por aí vai, para ele seguir a sua jornada em frente. Talvez a gente tenha a chance de ver isso em One Piece, mas eu não boto muita esperança, eu só realmente estou aqui para teorizar algumas coisas, e é isso. A gente não pode levar a regra do despertar das Zoans, né? Pelo menos o que a gente viu lá em Impel Down, como a verdade absoluta, já que a gente já viu o Oda, ele fazendo retcons aqui e ali várias vezes, como por exemplo, a fruta do Katakuri era catalogada como uma Logia, só que depois ele viu que Logia, né, não se encaixava e ele criou a categoria da Paramécia Especial. Ou seja, a gente pode ver o Oda ele voltar atrás nesse conceito do despertar das Zoans. Mas a gente ainda tem que ver o próximo capítulo para ver com mais clareza como que vai funcionar esse despertar do Luffy, esse Gear 5. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui até para fechar o vídeo, é que muita gente, né, tem começado a falar aí nas redes sociais, em vários grupos de One Piece e tudo mais, em vídeos, de que o Shanks, ele sabia desde o início que a fruta do Luffy era uma fruta muito importante, mitológica e por aí vai. E cara, vamos lembrar uma coisa aqui, tá bem aqui na tela a fala do Shanks quando o Luffy come a Gomu Gomu no Mi. Ele fala, né, que é um dos tesouros do mar, e não que é um tesouro mais valioso. Vamos lembrar que lá na primeira metade de One Piece, principalmente nos arcos iniciais, as Akuma no Mi eram vistas como uma lenda. Ninguém sabia ao certo se realmente existiam ou não. E a gente sabe que várias frutas são até vendidas. A própria Op no Mi tinha um preço, se não me engano, de 1 bilhão, ou era 5 bilhões, ou era 500 milhões, né, por quem entregasse aquela fruta para o governo. Então a gente sabe que já é da lore de One Piece, né, a venda, a comercialização de Akuma no Mi, porque querendo ou não, é uma forma até de ganhar um bom dinheiro no mundo de One Piece. Então a gente sabe também que o governo ele transporta várias frutas para aí vai. Então eu não acredito que o Shanks sabia que aquela fruta era super mega especial. Eu acredito que ele só realmente tinha roubado a fruta, tanto que, vamos cair na real, se fosse para essa fruta ser tão importante, se o Shanks soubesse que ela era tão importante, por que ele deixaria em cima de um balcão em um bar, em um lugar aleatório no East Blue? E aí? Pra mim parece que não é algo aceitável a se fazer com uma fruta tão importante. Então galera, esse foi o vídeo, um vídeo muito longo, é sério, eu não costumo fazer reviews dessa magnitude, porém esse capítulo, né, não teve como, eu tive que, né, estender um pouquinho a review. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar. Se eu tiver mais alguma coisa a acrescentar sobre esse capítulo, talvez eu faça uma live, ou talvez eu participe da live de algum dos parceiros e por aí vai. Mas no geral é isso. Se você é novo, eu acho difícil alguém novo tá vendo esse vídeo, mas se for novo, né, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha com os amigos esse vídeo. Porque esse vídeo com certeza vai dar um trabalho do caralho para poder editar. E cara, não vai ser todos os inscritos que vão receber notificação, que vão ver esse vídeo. Então me dão esse apoio aí, me dê essas forças. E até o próximo vídeo. Valeu e falou!